Tudo bom, pessoal? Ainda no final de semana aqui, aproveitar para já gravar alguns vídeos, porque essa semana vai ser super corrida. Mas vamos lá, vou conversar com vocês aqui sobre uma situação que aconteceu na semana retrasada e na semana passada, e eu resolvi contar isso aqui para vocês porque isso é uma situação que a gente tem visto acontecer com uma certa frequência. Essas duas pessoas entraram em contato conosco, uma porque aplicou um visto E2 e a outra porque aplicou um visto L1, tá? Então vamos lá. Visto E2, visto L1 são vistos de não imigrante. L1 para quem quer transferir um sócio gerente gestor da empresa brasileira ou de qualquer outro país para a sua subsidiária coligada nos Estados Unidos ou filial nos Estados Unidos. Tem que ser um cargo de gerência, um cargo de direção, então não é um cargo braçal, isso é muito importante vocês lembrarem. E o visto E2 é para quem tem cidadania de outro país que faça parte do Tratado de Navegação e Comércio com os Estados Unidos, onde a pessoa faz aí um investimento substancial, que é o que diz a lei, né? Na casa de 120, 150 mil dólares, eu costumo dizer, depende da estrutura do negócio, pode ser muito mais, pode até ser menos, mas depende muito da estrutura do negócio. E o que eu tenho visto é que essas pessoas, elas chegam nos Estados Unidos, elas querem aplicar o visto de dentro dos Estados Unidos, o que já é um erro, porque esse é um visto de não imigrante, esse é um visto de competência consular, especificamente consular. Pode ser processado pela USCIS? Pode. Quer dizer que o consulado tem obrigação e vai manter a mesma decisão? De forma alguma. Toma cuidado. Você protocolar esses vistos nos Estados Unidos é pedir para ele ser julgado 2 vezes. Tomem cuidado com isso. Advogado licenciado nos Estados Unidos não pode protocolar visto fora do território. Lembrem disto também. Existem diversas normativas, tanto da OAB quanto da OAP, falando sobre essa questão. Então, esse é um ponto 1 que vocês precisam entender. Ponto 2. Você protocolar esse processo dentro dos Estados Unidos e ter uma aprovação não é garantia de que você vai chegar no Brasil e o consulado vai analisar da mesma forma e vai simplesmente estampar o seu visto no seu passaporte. Não é assim que funciona. Se você protocolou dentro dos Estados Unidos, é melhor você manter um status, fazer uma extensão do status se você já estiver nele, ou uma mudança de status se você não estiver nele. As pessoas confundem muito com ajuste de status. Ajuste de status é só para vistos de imigrantes. Então, nesse caso, é mudança de status, certo? O que aconteceu com essas duas pessoas? E eu já vi acontecer muito mais. Elas estavam nos Estados Unidos, empreenderam dentro dos Estados Unidos, conseguiram os seus vistos, no caso L1 ou E2, dentro dos Estados Unidos e pediram uma mudança de status. Ficaram dentro dos Estados Unidos, saíram do país. Uma, na hora que tentou voltar, não tinha mais status. Por quê? Porque ela não tinha visto, ela tinha só mudança de status. E o status dela o novo precisa de um visto estampado para ela poder entrar nos Estados Unidos. Ponto 1, foi negada a entrada dela, foi negado o embarque dela para os Estados Unidos, porque nem visto de turismo ela tinha. Segundo, foi uma pessoa que fez um visto nos Estados Unidos e o advogado disse claramente, não, pode ir para o Brasil, vai passear, vai visitar, vai só no consulado estampar o seu visto, que já está aprovado nos Estados Unidos. A pessoa foi para o Brasil, passou as férias no Brasil, foi para o consulado fazer a suposta estampagem de visto e o consulado disse, não, a competência é nossa, não é da USCIS e nós não enxergamos que esse visto é adequado a você. Não estamos satisfeitos com a documentação juntada, o advogado não mandou documentação nenhuma para essa pessoa, a pessoa não estava nem preparada para uma entrevista, porque segundo o advogado dela não teria nem entrevista, porque já foi aprovado pela USCIS, e esse visto não é um visto de competência da USCIS, consequentemente o consulado negou e a pessoa não pôde voltar para os Estados Unidos, e o negócio dela está parado, a casa dela está pagando aluguel, carro parado na garagem e uma série de dores de cabeça que acabam criando um caos quando você fala em família, né? Criança na escola e tudo mais, tem uma série de situações aí que acabam dando essa dor de cabeça. Tivemos que aplicar outro visto para essa pessoa, né? Ele veio para o nosso escritório, nós vamos ter que aplicar um outro visto para essa pessoa. Eu particularmente prefiro não mexer para essas duas pessoas, eu prefiro não mexer nos processos já aplicados, porque ali nós temos uma aprovação e depois nós temos uma negativa. Você tentar mexer nisso sem ter informação do que o advogado fez é muito complexo e essas pessoas geralmente têm urgência, então você tem que fazer tudo muito mais rápido para que tente consertar a besteira que foi feito aí. E eu sempre digo isso para vocês.
Lembrem, vocês estarem dentro dos Estados Unidos para aplicar um visto nem sempre é o melhor caminho. Visto eu enxergo como visto temporário, tá? Os outros são residência permanente, isso é green card, você faz ajuste de status, a história é outra. Mas quando você vai aplicar um visto, aplique dentro do país onde você tem aí um consulado do seu lado, uma única vez, porque senão você vai ter que fazer 2 entrevistas, vai ter que fazer no país, nos Estados Unidos e depois no país de origem de novo para estampar esse visto. Não existe stamp de visto dentro do território americano, ou seja, você vai ter que sair obrigatoriamente para fazer a estampagem. Então tomem cuidado com isso. Se for visto de não imigrante, protocolem esse visto desde o início no seu país de origem. Saiam já com o visto estampado. Não façam mudança de status dentro dos Estados Unidos, porque isso é loucura. Você vai ficar preso sem poder sair e na hora que você sair, você vai ter que fazer uma entrevista novamente e esse visto pode ser negado. Certo? Fica essa dica aqui para vocês. Se vocês já viram isso, já aconteceu isso com vocês, deixem aqui na descrição do vídeo também, com certeza absoluta vai ajudar muitas pessoas. Por favor, não publiquem aqui nome de advogado, de escritório, essas coisas. Eu não gosto de intrigas, de falácias e desse tipo de coisa, mas contem aqui se eventualmente aconteceu com vocês e qual foi o desfecho. Grande abraço, fiquem com Deus.